Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6, o versículo é do 45 ao 51. Todos encontraram? Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor, e logo obrigou aos seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho, em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles ouviram sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos ouviam, e perturbaram-se, mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém? E com essa palavra, com esse texto lido, eu quero fazer uma pergunta, a primeira pergunta da noite para os irmãos. Como que nós podemos entender, como que nós podemos saber, compreender que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, que nós estamos fazendo o ide do Senhor, que nós estamos fazendo o que Deus manda, o que Deus ordena, e sobre nós vem uma tempestade, e sobre nós vem a tribulação. E eu quero dizer essa noite que a tempestade, ela vem de duas formas. Ela vem, a primeira forma que ela vem na nossa vida é para nos corrigir. O crente, quando ele anda fora das vontades de Deus, quando ele anda fora dos caminhos de Deus, Deus coloca sobre a vida dele tempestades para o corrigir, para o fazê-lo perceber o que ele está pelo caminho errado, que ele não está fazendo a sua vontade, e para que ele venha a voltar à sensatez e saber discernir qual o caminho certo e voltar para os caminhos. Essa tempestade, ela não vem para destruir, ela não vem para ferir, ela não vem para nos magoar, para nos deixar tristes. Ela vem para nos exortar a qual caminho, ao que devemos fazer. Mas Deus também, Ele coloca tempestades na vida do cristão, mesmo quando o cristão está firme, está reto, está caminhando nos seus caminhos, está fazendo a tua vontade, está fazendo o ide conforme a sua palavra manda. E na Bíblia, a Bíblia nos ensina que essas tempestades, quando nós estamos fazendo o correto, quando nós estamos caminhando certo, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a Bíblia nos ensina que essas tempestades são para nos edificar, que essas tempestades são para nos fortalecer, para nós ficarmos mais firmes ainda. E que quando vier a tribulação, que quando vier a tempestade, que quando vier as lutas, nós passaremos com mais facilidade, nós passaremos com mais discernimento, com mais sabedoria, sem nos queixar. Então, o segundo método da tempestade era para nos fortalecer. Na Bíblia há vários exemplos. Quando Davi foi ungido rei, na casa do seu pai Jessé, pelo profeta Samuel, ele não imediatamente ele assumiu o reinado. Não imediatamente ele não
foi ser rei, mandar, desmandar e fazer conforme a palavra de Deus queria. Primeiramente, ele passou pela escola do quebrantamento. Primeiramente, ele foi testado. E quando Deus escolheu Paulo e Barnabé para a obra missionária, Paulo e Barnabé foram ungidos pelo Espírito Santo, foram escolhidos pela igreja, estavam fazendo a vontade de Deus retamente e corretamente, e Paulo foi apedrejado em Listra. Então, como é que nós podemos entender, como é que nós podemos compreender que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, que nós estamos cumprindo a sua vontade, e sobre nós vem tempestades, sobre nós vem dificuldades, sobre nós vem atribulações e perseguições? Como nós podemos entender? Isso é um dilema. E no versículo 47 diz assim: chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então, na história contada aqui, diz que os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e a noite veio adentrando. A noite veio chegando, foi ficando escuro e a tempestade chegou junto com a noite. Então, o mar estava revolto, o vento estava soprando contrário, eles estavam ali pelejando pelas suas vidas, pelejando, remando contra a maré para poder manter o barco em curso, para que eles não viessem à deriva, para que eles não viessem a perecer. E para se salvar daquela tempestade, eles estavam fazendo o seu melhor. E o problema ia se agravando e Jesus não vinha. O problema ia ficando cada vez mais complicado e Jesus não aparecia, e Jesus não vem, e Jesus não aparece, e Jesus não socorre. E o tempo passa e a demora é grande. E quanto mais passava o tempo, mais eles ficavam apreensivos se eles iriam sair daquela situação com vida. Então, todas as vezes, a cada minuto passava, a cada hora que passava, que Jesus não aparecia, era grande a apreensão deles. O medo ia aumentando cada vez mais e Jesus não chegava. E a grande tensão da minha e da nossa vida é a demora da intervenção de Jesus. Muitas vezes nós achamos que Jesus está demorando. Muitas vezes nós ajoelhamos, pedimos a Deus uma bênção, uma resposta, e muitas das vezes nós achamos que a resposta não vem do jeito que a gente quer, não vem na velocidade que a gente quer, e a gente, por muitas vezes, acha que Deus está demorando, que Jesus está demorando para responder. E essa tensão é o que gera dúvidas, é o que faz as perguntas aparecerem, as perguntas surgirem. Deus, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou enfrentando essa enfermidade? Por que eu estou passando esta crise na minha família? Por que eu estou passando por essa crise financeira? Por quê? Por quê? Por quê? E vem vários porquês, e vem várias perguntas na nossa cabeça. E a gente pede, e muitas vezes a gente clama, a gente chora, a gente jejua, a gente faz de tudo, mas a resposta não vem. E muitas vezes o problema se agrava, muitas vezes o problema piora. E eu te pergunto nessa noite, mais uma vez, como podemos entender que se nós estamos fazendo a vontade de Deus ou não? Como nós podemos entender que nós estamos fazendo a vontade de Deus, que nós estamos andando no caminho de Deus e a tempestade não passa, e o problema não passa, e a dificuldade não passa, e a tribulação não passa? Como podemos entender? E a resposta é simples: não podemos entender. Porque uma coisa é certa: muitas vezes a demora de Deus é maior do que o nosso problema. Muitas vezes o nosso problema nós mesmos podemos solucionar, nós mesmos podemos resolver o nosso problema, mas o que nós fazemos muitas das vezes?
ajoelhamos, jogamos todos os nossos problemas, tanto os possíveis quanto os impossíveis, jogamos tudo no colo de Deus e queremos que Deus resolva tudo. Cruzamos os nossos braços e queremos que Deus resolva tudo. Hoje em dia, está sendo muito pregado que é só você jogar os problemas no colo de Deus e pronto, está tudo certo, Ele vai resolver seus problemas, Ele vai resolver a sua vida financeira, a sua vida amorosa. Hoje em dia está sendo pregado isso, e não é desse jeito. Quase nunca é desse jeito. Quase nunca. Porque muitas vezes nós causamos o problema. Muitas vezes nós nos encontramos no deserto, e o pastor Fábio trouxe uma palavra aqui uma vez sobre deserto, que eu achei muito interessante. Muitas vezes nós estamos no deserto esperando que Deus nos tire de lá, sendo que nós mesmos entramos lá com as nossas próprias pernas. E Deus não vai tirar nós desse deserto que nós mesmos entramos. Deus não vai resolver o problema que nós mesmos criamos. Nós temos que procurar discernir o que é certo e o que é errado, tomar as decisões corretas. Sim, pedir o auxílio de Deus, pedir a força de Deus, para que nós venhamos a sair desse deserto que nós mesmos entramos, sair desse problema que nós mesmos criamos. Porque na Bíblia há vários questionamentos. Na Bíblia, em toda a Bíblia, há vários questionamentos. Até quando, Senhor? Até quando vou clamar e Tu não me responde? Não está vendo a angústia? Não está vendo o meu sofrimento? Na Bíblia tem várias passagens onde homens de Deus questionam a Deus sobre o seu sofrimento, sobre a sua luta, sobre a sua peleja. E quantas perguntas existiram aqui nessa história? Quantas perguntas passaram pela cabeça desses discípulos que cumpriram a ordem de Jesus de entrar no barco para atravessar para o outro lado, e no meio da travessia passaram por toda aquela peleja, passaram por toda aquela tormenta, por toda aquela tempestade? Quantas perguntas? Por que ele está demorando tanto? Por que ele não chegou ainda? Por que ele nos mandou para cá? E eu fico pensando na angústia de Marta e Maria, quando ela mandou o mensageiro informar a Jesus sobre o estado de saúde de Lázaro. Eu fico imaginando ela recebendo um mensageiro de volta, dizendo que já deu a notícia, e nada de Jesus chegar. A saúde de Lázaro se agravou, o problema de Lázaro se agravou e Jesus não chega. Lázaro morreu e Jesus não chegou. Lázaro foi sepultado, Jesus não chegou. Deu o 4º dia, Jesus não chegou. Então, muitas vezes, a demora de Deus para responder o nosso problema, para nos ajudar, nos estender a mão no momento de dificuldade, no momento da nossa peleja, no momento das nossas tempestades, nos aflige. Mas notem que no versículo 48 está dizendo: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite é que não importa a demora, não importa a confusão que esteja acontecendo na sua vida, não importa a tempestade que você esteja passando, não importa, Jesus, Ele sempre vem. Ele sempre vem, Ele sempre vem, nem que seja na 4ª vigília, mas Ele sempre vem. Ele não vem na hora que nós queremos, Ele não vem na hora que nós achamos que Ele deve vir. O Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos. O tempo oportuno de Deus é diferente do nosso tempo. Então Ele vai vir. Espere, tenha fé que Ele virá no seu tempo e de acordo com a sua vontade, revelando todo o seu poder e a sua glória. Então Ele vem. Talvez você que está aqui nesta noite já está perto da 4ª vigília. Talvez você já está esperando a resposta de Deus, já tem tempo. Às vezes você está esperando que Deus te ajude, que Deus te tire dessa tempestade, e pode ter certeza que Ele virá.
Talvez você esteja passando por um problema na sua casa, um problema pessoal, um problema no seu casamento, um problema no seu emprego, um problema financeiro. Então, você pode estar passando por qualquer que seja o problema, mas Jesus sempre vem. Tenha fé. Eu posso afirmar isso a você esta noite. Jesus nunca vai te desamparar. Jesus nunca desampara os seus. Ele nunca deixa os seus. Ele sempre vem a socorro dos que buscam, amam e temem a Ele. E muitas vezes Ele vem na hora em que nós achamos que já era, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Muitas vezes nós lutamos, usamos de todos os nossos meios e muitas vezes Ele vem na hora que a gente já jogou a toalha, já falou não tem mais jeito, para mim acabou, e muitas vezes a gente nem tem mais esperança, mas Ele vem. Jesus no texto veio na quarta vigília da noite. E o que significa a quarta vigília da noite? Para os judeus, a noite é dividida em 4 vigílias. É dividida em vigílias e são 4. Então, começa das 6 da tarde às 9 da noite a primeira vigília, das 9 da noite à meia-noite a segunda vigília, das 3 horas da madrugada, da meia-noite até as 3, a terceira vigília, e das 3 até as 6, a quarta vigília. Então, notem que no texto diz que os discípulos entraram no barco à tardinha, não era nem noite ainda. E sobreveio a noite, começou a escurecer e veio a tempestade sobre eles. Então, vocês imaginam, se cada vigília tem 3 horas e o Jesus chegou perto da quarta vigília, então isso significa que esses homens passaram pelo menos no meio da tempestade, lutando contra o vento, lutando contra a fúria do mar, pelo menos 9 horas. Você imagina 9 horas você lutando pela sua vida, você lutando para sobreviver, você remando contra a maré, você remando contra o vento, esperando que Jesus chegue para te ajudar, e Jesus não chega. Imagine a preocupação, imagine a dificuldade desses discípulos. E muitas das vezes, Jesus demora a chegar para nos mostrar uma coisa. Ele vem ao final, muitas vezes ele deixa para vir no final, para mostrar que quando para nós é o fim, quando para nós não tem mais esperança, quando para nós... Porque vocês imaginam, esses discípulos, 9 horas no meio de uma tempestade. Às 6 horas da manhã, entre 5 e 6 horas da manhã, que é a hora mais escura, é a hora mais sombria da noite, não é a meia-noite, não é 1 hora da manhã, é na madrugada, é depois das 3, que é a hora mais escura, no meio do mar. Esses discípulos viveram pelo menos 9 horas de pânico, 9 horas de medo, 9 horas de ameaça, 9 horas a morte ali querendo tragar eles, o mar querendo tragar o barco. E vocês imaginam, 9 horas e Jesus não chega. Mas Jesus esperou a quarta vigília. E por que ele esperou a quarta vigília? Ele esperou porque, para mostrar para os discípulos e para nós hoje como exemplo, que quando os nossos recursos chegam ao fim, os deles estão plenamente disponíveis e só começando. Que para nós entendermos que quando nós não temos mais o que fazer, nós não temos mais ao que recorrer, é a hora que Deus entra em ação. Quando não há mais esperança, quando não há mais saída, Ele abre uma saída, Ele mostra uma saída onde não tem saída. Ele faz sair água da rocha. Então Deus, Ele age quando nós não podemos mais agir. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos esperando sair da tempestade, sair do deserto, e esse deserto nunca acaba, essa tempestade nunca acaba, prestem atenção, porque por muitas vezes você pode ter entrado nesse deserto com as suas próprias pernas. Você pode ter entrado nessa tempestade com as suas próprias pernas. E eu não sei o que você está vivendo nessa noite, mas Jesus virá.
Jesus virá ao seu auxílio, nem que seja na quarta vigília. Mas notem uma última curiosidade nesse texto. Muitas vezes a forma de Jesus vir na nossa vida é inusitada, é inesperada. Porque se nós estamos no meio do mar, no meio de uma tempestade, no meio da madrugada, na noite, na hora mais escura, provavelmente no meio de uma tempestade, vários trovões, vários relâmpagos, para uma pessoa chegar até nós, pelo nosso entendimento, teria que vir de barco, de canoa, de bote, de qualquer meio, remando, e no meio de uma tempestade, numa luta muito grande. Nadando, quem sabe, se não tivesse no meio da tempestade, podia até ser. Mas Jesus vem andando, no versículo 48. Mas Jesus vem andando sobre o mar. Imagina você no meio do mar, no meio da madrugada, num breu danado, uma tempestade, um medo sem fim de perder a vida, lutando pela vida, e você vê no meio de relâmpagos e trovões uma pessoa andando no meio da água. O que você vai imaginar? Versículo 49. Os discípulos cuidaram, na minha versão diz que os versículos gritaram, logo compreenderam que era um fantasma. Acho que eles acharam que era um fantasma, porque no meio de uma tempestade, no meio entre relâmpagos e trovões, uma pessoa andando no meio da água, em cima da água, eu acho que nós também não pensaríamos muito diferente. É fácil dizer que os discípulos não tinham fé, é fácil abrir a boca e falar assim que mas eles andavam no meio junto com Jesus e mesmo assim não tinham fé. É fácil falar, mas imagine você na mesma situação. Então, Deus, Jesus, Ele vem ao nosso socorro. Não importa o quanto demore, mas Ele vem. Quantas vezes nós não discernirmos o método, a maneira com que Jesus vem ao nosso encontro. Quantas vezes Jesus, Ele vem e intervém numa determinada situação na nossa vida, e muitas vezes nós achamos que foi mera coincidência, ou foi muitas vezes a pessoa fala, é porque era para acontecer, não reconhece que ali foi uma intervenção de Deus, não reconhece que foi uma intervenção divina, não reconhece que muitas vezes quando a gente sai nesse trânsito louco aí para trabalhar de manhã e só volta à noite, poderia ter acontecido várias coisas, mas a mão de Deus está intervindo, a mão de Deus está nos guardando, nos livrando de todo mal o dia todo. Então, Deus chegou dessa maneira para mostrar para aqueles homens, ensinar para aqueles homens e para nós hoje, que o nosso problema, aquilo que nos aflige, aquilo que nos amedronta, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos faz, muitas vezes, perder o sono, pode ser para nós a pior coisa do mundo, mas para Deus não é nada, está debaixo dos seus pés. Porque o que os homens temiam naquela noite nada mais era do que aquela tempestade. E Jesus veio andando sobre o mar, que era o que estava provocando medo naqueles homens. Então Jesus veio mostrando para eles que aquilo que estava afligindo eles estava debaixo dos seus pés. E quando Jesus entra no barco, no versículo 50, ele diz: tende bom ânimo, sou eu, não temas. No 51, na segunda parte, ele subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Então, tudo aquilo que nos aflige, que nos põe medo, que nos tira o sono, não é nada para Deus. Ele é maior do que a sua tempestade, Ele é maior do que a sua doença, Ele é maior do que a sua dor, Ele é maior do que o seu sofrimento, Ele é maior do que as suas lágrimas, Ele é maior do que o seu desespero, Ele é maior que tudo, Ele é maior do que todos, Ele está acima de tudo, e Ele está no controle da minha e da sua vida. Ele está no controle de todas
as coisas. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para essa noite, que Deus abençoe os irmãos.